Olá pessoal, aqui é o seu amigo, o professor Gustavo Persicchini. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui no canal, porque hoje nós vamos fazer aqui uma transmissão muito especial com a edição de uma videoconferência que está sendo gravada aqui agora no computador, no mesmo estilo de uma live, que é aquele recurso chamado estreia, que está disponível lá no YouTube. Para quem tem um canal no YouTube sabe como funciona. Esse vídeo aqui ele vai ser compartilhado em outras redes sociais, como o IGTV do Instagram, e também o link vai ser disponibilizado ainda em outros canais para que você possa acessar aí quando quiser. Para quem estiver assistindo em outros momentos, hoje aqui especificamente é sábado, nós estamos exatamente no meio aí do mês de maio de 2020, dentro da quarentena em razão do coronavírus, e esse vídeo aqui é em atenção a alguns dos pedidos que eu tenho recebido por e-mail de quem tem enviado os exercícios de fixação do nosso curso, um curso que eu vou falar aqui, que muitos que estão aqui conosco estão fazendo. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes para quem atua em uma sala de aula, que é a nossa voz. Na verdade, os cuidados que a gente precisa ter com a nossa voz, seja em uma aula presencial ou então em uma aula virtual. Tenho certeza absoluta de que todos os professores e as professoras que têm acompanhado aí a nossa capacitação sobre a criação de cursos em EAD, que é o curso que já está aí com cerca de 20 mil pessoas inscritas e participando efetivamente, se importam com esse tema, já que uma das coisas mais valiosas para quem vai ministrar uma aula, além do conhecimento, né, gente, obviamente, é a nossa voz. Mesmo que a gente tenha observado uma inserção muito grande aí de outras formas de construção e também de transmissão do conhecimento, como a utilização de imagens, de legendas, de libras e outros recursos que são bem importantes aí para o processo de comunicação, a grande maioria de nós utiliza a voz no dia a dia para ministrar uma aula. Eu citei em uma das videoaulas do nosso curso que, em determinado momento, eu tomei uma das decisões mais acertadas da minha vida enquanto professor. Eu procurei a fonoaudiologia. Durante muito tempo, eu acreditei que eu deveria procurar uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo somente quando eu tivesse algum problema com a minha voz. Tudo bem que a minha voz não é igual àquelas de locutor de rádio, mas eu não tinha, pelo menos aí aparentemente, nenhum motivo para procurar uma pessoa que fosse especialista nesse assunto. Não que eu soubesse, né, que precisava disso. Algumas vezes, principalmente quando tem uma demanda muito grande por capacitação nos cursos de formação, lá da Academia de Polícia, ou então nos outros cursos onde eu atuo, a utilização da voz por um longo período é algo muito comum aí na vida de quem é professor. Já houve momentos aí em que eu já dei aula o dia inteiro e à noite ainda precisei dar aula na pós-graduação ou então em outros cursos. É muito comum que você trabalhe em mais de uma escola, de uma faculdade ou então de uma instituição de ensino quando você atua como docente. Muitos professores e professoras que estão fazendo a capacitação sobre criação de cursos em EAD, conosco lá na plataforma de cursos da Acadepol, já sinalizaram também que trabalham em mais de um lugar e que tem mais de uma turma, muitas turmas aí na verdade, ao longo do dia. Então, esse assunto certamente é importante para todos nós, seja atuando em uma sala de aula presencial ou então em cursos online. No meu caso, eu não tinha consciência até então do quanto que eu poderia ainda melhorar a minha performance vocal com pequenas mudanças de hábitos, tanto em relação à forma de respirar, hidratar, projetar a voz, aquecer, desaquecer, distensionar e uma série de coisas básicas aí, mas que são muito importantes e que eu nem tinha ideia de que existiam. Eu citei em uma das videoaulas que foi aí que eu descobri como utilizar o meu diafragma. Na verdade, eu até brinquei falando que
Foi aí que eu descobri que eu tinha um diafragma, eu nem sabia que eu tinha um na verdade. Esse conjunto de hábitos aí que eu falei mudou literalmente tudo sobre a forma como eu utilizo a minha voz hoje em dia. Desde o cansaço que eu sentia ao final de uma aula, de um dia intenso aí de aulas, até a irritação na garganta, hoje eu posso dizer com certeza que isso já faz parte do passado aí na minha vida enquanto professor. E para falar sobre esse assunto que é tão importante, hoje eu convidei a pessoa que me acompanhou durante essa jornada e que me incentivou muito a fazer essas mudanças que aconteceram aí comigo, para nos auxiliar aqui na abordagem desse tema. Está aqui conosco em videoconferência, ela está lá no consultório dela, estou vendo aqui na tela, e eu estou aqui na minha casa, a doutora Mariana Santiago, que é fonoaudióloga, mestre em ciências fonoaudiológicas, é conselheira da Abra Gagueira, que é a Associação Brasileira de Gagueira. Eu sei que a senhora faz um trabalho muito importante, viu, doutora? E bacana aí auxiliando a quem tem gagueira. É também integrante, né, aqui do corpo de docentes da pós-graduação do IPAM. E seja bem-vinda, doutora Mariana. Nós conversamos já um pouco antes aqui sobre o curso que está sendo oferecido aos professores e professoras das redes estadual, municipal, particular aqui em Minas, além dos servidores também da Polícia Civil, na plataforma de cursos existente na Acadepol MG. Eu, inclusive, quero mandar um agradecimento especial a toda a equipe aqui da Polícia Civil que está empenhada na execução desse curso, desde a diretora da Academia de Polícia e também toda a equipe de suporte, os monitores, as monitoras, os tutores, os técnicos, enfim, todos os policiais civis, e são centenas de pessoas que estão empenhadas na execução e no acompanhamento aí desse curso. Muito obrigado mesmo a todos vocês pelo suporte que todos os professores e as professoras estão recebendo. Bom, agora que eu já fiz essa contextualização sobre o assunto, né, e sobre a importância desse tema, falei bastante, hein, doutora Mariana? Me desculpe aí por ter alongado tanto. Nós vamos ouvir a doutora Mariana Santiago sobre tudo o que está em torno dos cuidados com a voz. Eu só quero avisar, tanto para a senhora quanto para quem está nos assistindo aqui, quero avisar antes, que como nós estamos fazendo a videoconferência por um aplicativo via web aqui no computador e gravando simultaneamente a tela em screencast e também a nossa conversa aqui por essa câmera, então de vez em quando eu vou alternar a tela aqui, já lá na parte de edição, colocando a imagem um pouco maior em quem estiver falando, para ir acompanhando simultaneamente melhor os assuntos. Seja bem-vinda, doutora Mariana. Estamos aqui para te ouvir sobre os cuidados com a voz. Olá, Gustavo. Queria agradecer o convite. Nesse momento tão importante, né, tão sutil, é muito importante passar para os nossos queridos professores cuidados básicos com a voz. Para os nossos queridos professores e professoras, os cuidados básicos de higiene vocal. Eu sou Mariana Santiago, sou fonoaudióloga e agora você vai aprender a cuidar do instrumento básico, que é a sua voz. A voz, ela é o nosso primeiro recurso audiovisual. É um recurso inato, é um recurso nosso que a gente tem. E a gente tem que aprender a controlar. É importantíssimo esse controle. Para aprendermos a controlar, primeiro a gente tem que entender o que é. Desculpa atrapalhar aí, mas pois é, doutora. Antes de ir lá no seu consultório, eu sempre achei que o processo de produção da voz era literalmente a gente sair falando, mexendo a boca aí, literalmente. Explica pra gente aí, por favor, como é que funciona o processo de produção da voz pra gente saber melhor o que é isso. Temos que entender algo básico,
que para nossa voz acontecer, a gente precisa das nossas pregas vocais. Você já deve ter escutado em algum momento da sua vida esse nome. Se não escutou como pregas vocais, escutou como cordas vocais. Vamos entender o que as nossas pregas vocais fazem. Mas não são apenas as cordas vocais, né? Ou as pregas vocais aí, como a senhora ensinou pra gente aqui, que fazem isso sozinho, né, doutora? Tem alguma outra coisa aí que é importante nesse processo que a gente precisa entender aqui? A gente precisa, para esse processo de produção da voz, entender que a respiração, ela é primordial. Então, a nossa inspiração, quando a gente inspira, a nossa prega vocal está aberta. Quando a gente expira, a gente produz o som, a voz básica, ainda não são palavras. Nossas pregas vocais são 2 pequenos músculos revestidos de uma mucosa bem fininha, bem parecida com a mucosa da nossa boca. Então ela é uma mucosa bem delicada. Por isso que é importante nós entendermos dos nossos cuidados vocais e quais são os processos de produção dessa fala. Então, quando a gente inspira, o ar que sai vai produzir o som da minha voz. O som da minha voz não necessariamente são palavras. Então, eu puxei o ar, a minha expiração vibrou as minhas pregas vocais, que produziu o som. Logo em seguida, eu vou precisar de outros órgãos para que a fala seja produzida. Então, eu vou precisar da minha boca, eu vou precisar dos meus dentes, eu vou precisar do meu nariz, eu vou precisar dos meus pulmões, eu vou precisar do meu diafragma, eu vou precisar da minha língua. Tudo isso, quando bem coordenado e bem articulado, eu tenho a produção vocal e a produção da fala. O ar entra, então eu utilizo o meu nariz, eu enchi o meu pulmão e se eu uso de uma forma adequada, eu consigo utilizar o meu diafragma. Encheu o meu pulmão, encheu o meu diafragma, quando o ar sai, a minha prega vocal vibra e é produzido o som da minha voz. Mas para ser produzidas as palavras, eu preciso da minha articulação de forma correta para que tenha as palavras e saia a palavra que eu queira falar. Se eu vou falar a palavra bola, por exemplo, eu tenho que puxar o ar, encher o meu diafragma, encher o meu pulmão, soltar o ar, produzir a voz, falar o b, l, a, bola. E eu tenho que me atentar qual ressonância eu estou utilizando, porque eu posso falar bola de uma maneira sutil, com uma ressonância oral, de uma maneira natural, sem mudar a minha qualidade vocal. E essa é a qualidade que vocês devem utilizar. Lembrem que ao estar ministrando um curso EAD, vocês estão com o microfone, vocês estão com todo o ambiente controlado, igual o Gustavo ensinou. Então eu preciso projetar a minha voz muito. Não, o microfone já vai captar a projeção, mas eu preciso utilizar a minha voz de maneira natural. Eu preciso de ter um suporte respiratório adequado. Eu preciso articular bem as palavras. Eu preciso programar o que eu vou falar. E aí sim, conseguir produzir uma voz com uma qualidade vocal adequada. Relembrando que o processo de produção da fala, como a gente já falou, ele é complexo, então ele pode ser falado só por falar? Não, a gente tem que começar a entender e a controlar todo esse processo. Cada pessoa tem um tipo de voz, uma qualidade vocal que é individual.
Assim como a nossa digital, a nossa voz é única. Então, não tenha um modelo de fala para você querer imitar. Não tente imitar modelo de fala nenhum. A primeira dica básica para você não forçar a sua voz de jeito nenhum é: seja você. Use a sua voz. Nem para mais e nem para menos. E nem para menos. A gente tem que entender. Saber se conhecer é primordial para que você tenha um controle da sua voz. Doutora Mariana, já que a senhora falou aí sobre o processo de produção da voz, que é uma coisa tão importante para quem é professor, para quem é professora, para quem está aí numa escola, numa faculdade, numa instituição de ensino, ou então fazendo um curso livre, quais são os cuidados vocais, os cuidados que a gente precisa ter com a nossa voz, já que ela é um instrumento de trabalho tão valioso para todos nós aí que atuamos em sala de aula? Os cuidados vocais têm que ser básicos, desde a sua alimentação até a sua demanda vocal. Você tem que entender qual é a demanda vocal que você, professor, e você, professora, tem. É uma demanda vocal excessiva? É uma demanda vocal que demanda um controle maior da sua voz? É uma demanda vocal que você dá conta? Então, primeiro cuidado, o conhecimento da sua rotina. Entender se você está forçando ou não a sua prega vocal. Lembra que a sua prega vocal é um músculo. E ela sendo um músculo, ela precisa de estar preparada para falar, ela precisa de estar preparada e condicionada para dar conta da sua demanda vocal. Então, se você for gravar um curso EAD, por exemplo, de 12 horas, sua prega vocal tem que estar preparada para aguentar as 12 horas, porque senão no final da gravação do curso você já vai começar a sentir a garganta arranhar, já vai começar a sentir secura, já vai começar a pigarrear. Então é necessário que você conheça qual é a sua demanda. E aí, se a demanda vocal é excessiva e você precisa de um norteador, é interessante que você procure um fonoaudiólogo para que ele te direcione. As dicas vocais que eu vou dar aqui não são aplicadas a todo tipo de pessoa e ela é individual. Assim como você treina numa academia e o seu treino é individualizado, o seu treino vocal também é individualizado. Então, se a sua demanda vocal é muito excessiva, você precisa de um norteador para isso. Pois é, doutora, mas mesmo sendo individualizado aí o treinamento vocal, tem algum tipo de cuidado que a senhora pode passar aí que atenda de maneira geral a quem atua em uma sala de aula, seja ela presencial ou virtual? Eu sei que tem uma série de limitações aí em termos de conselho de fonoaudiologia, mas tenho certeza que algumas dicas podem ser passadas. Ótimo, ótima pergunta, Gustavo. Primeiro, nós temos que entender quais são os cuidados vocais básicos e quais mitos norteiam esses cuidados vocais. Por exemplo, quem nunca ao falar em um evento importante ou a ministrar uma aula importante pigarreou para preparar a sua voz, fez o famoso pigarrear faz muito mal para a voz. Vamos entender por quê. Lembra que no início da nossa aula a gente falou que a prega vocal são dois músculos minúsculos, parecendo cordas vocais, revestidos por uma mucosa igual à nossa boca? Então, se a gente pigarreia, ela faz exatamente isso aqui. Ó. Vamos imaginar que minhas mãos são as minhas pregas vocais. Eu forço a minha mucosa. Então, ao invés de preparar a minha voz, eu estou desgastando mais a minha qualidade vocal. Então, pigarrear antes de iniciar a emissão, não. O que a gente deve fazer antes de iniciar a emissão? Ter uma boa expiração.
Esse é um cuidado vocal básico. Antes de pigarrear, lembra? A nossa voz não é a nossa expiração? Então, tome cuidado para que o ar que entra entre com uma boa qualidade, para que o ar que saia bem, saia com uma boa emissão vocal, para que a sua voz saia da forma como você se programou. Outra dica importante é aqueça a sua voz antes. Nós vamos ter um momento daqui a pouco de aquecimento e de desaquecimento vocal, com dicas básicas para isso. Mas antes de pensar em pigarrear, pense em respirar. Outra dica, que a gente vai entrar ainda nesses mitos que norteiam os cuidados da voz, é vou chupar uma pastilha antes da minha aula. Pastilha? Nem pensar. A pastilha vai anestesiar a sua prega vocal e vai dificultar o controle vocal. Então, ela anestesiando ali a prega vocal, você vai forçar mais. A probabilidade de você forçar e ter mais ataques vocais e falar mais alto sem perceber é muito grande. Então, pastilha, nem pensar. Outro mito muito grande é o própolis. Eu vou colocar o própolis ao final da minha aula. Eu falei até durante a aula e senti aquele cansaço, aquela ardência, aquela coceira no final da aula. Coloca própolis que passa. Não coloque própolis. Por quê? Vamos entender um pouquinho mais. O própolis, assim como a pastilha, ele vai anestesiar a sua prega vocal. Vai te dar uma falsa impressão de melhora. Mas o uso dele vai te dar uma sensação tão boa que depois, quando você precisar falar novamente, você vai querer usar o própolis, né? Quem nunca viu nos filmes antigos, as pessoas ficam até elegantes, né? Ah, eu vou falar? Coloca o própolis ou coloca aquele spray. Nem pensar. O spray também dá aquela sensação de anestesia na prega vocal. Sua prega vocal não aguenta. Você vai ter uma falsa impressão de melhora e no outro dia existe uma probabilidade muito grande de se estar sem voz. Então vamos começar com esses cuidados vocais entendendo quais são os mitos que norteiam esses cuidados. Agora, o que ajuda mesmo? Hidratação. Não tem nada melhor do que uma boa hidratação. Vamos lembrar que prega vocal é músculo? Músculo, assim como todo o nosso corpo, precisa estar bem hidratado. E a nossa prega vocal está na nossa laringe, dentro do nosso aparelho respiratório. O nosso aparelho fonador demanda também do nosso aparelho respiratório. Ou seja, eu preciso de ter todo esse local bem hidratado, porque o ar entra e o ar sai. O ar entra e o ar sai, então a minha mucosa tem que estar bem hidratada. Vamos entender agora como que deve acontecer essa hidratação? Muitas pessoas acham que a hidratação ela é só na hora que se está ministrando uma aula, e não é. A hidratação, para ela ser efetiva mesmo, você tem que começar a se hidratar pelo menos 2 horas antes. O ideal é que você tome essa água ao decorrer, gradativamente, ao decorrer do seu dia. A água ela é importante para a sua qualidade vocal, mas ela também é importante para a sua saúde como um todo. Então, tome água. Hidratação é o primeiro passo positivo para sair dessa desmistificação. E um dos cuidados vocais mais importantes. Então, hidrate-se. Outra coisa que ajuda. Voltando na hidratação, a gente pensa também que a hidratação é somente água. Mas essa hidratação ela pode ser feita com
com sucos, chás. Tudo que contém a água vai te hidratar também. Falar, ai Mariana, eu não consigo tomar 2 litros de água por dia. Não desce, não dá. Tudo bem, não tem problema. E café, pode tomar antes de ministrar uma aula? Para entrar animado aí na sala antes de gravar um vídeo? Café não. Então vamos lá. Toda água e sucos que sejam naturais, tá bom? Chás naturais estão liberados desde que não seja erva mate que contém cafeína, tá? Nós temos que entender, eu vou falar daqui para frente também, algumas coisas e alguns alimentos que fazem mal para a prega vocal. Não significa que você tem que tirá-los da sua vida completamente. Mas a gente tem que entender que se eu vou usar a minha voz profissionalmente, eu não devo utilizar esses alimentos, não devo comer esses alimentos nesse momento. Então vamos lá. Então a hidratação deve ser feita com outros líquidos que não contenham cafeína. Então pode ser chás naturais, camomila, erva doce, que vão ter outros agentes no nosso organismo também, e sucos naturais. Com cuidado com aqueles sucos que são muito cítricos, com aquelas frutas que têm muita gordura, porque a gente deve lembrar que músculo requer cuidado e não é qualquer alimento que vai fazer bem para o seu corpo durante a execução de uma demanda muscular excessiva. E agora a gente vai falar do gargarejo. Também existe uma mistificação muito grande em cima do gargarejo. Quem nunca ouviu falar que gargarejo é ótimo para preparar a voz e ótimo para falar? Então, você vai falar, vai ministrar uma aula, vai gravar um curso importante, vai ministrar uma aula importante. Gargareja. Vários gargarejos, que eu não vou nem dar um nome, de várias coisas. Gargarejo também não é bom para a voz. Então, a única coisa que é bom efetivamente, se você quer falar bem, é tomar os cuidados com a voz, falar menos antes. Então, se você tem algo que é importante, que demanda muito da sua voz, poxa, poupe a voz, fale menos, fique calado naquele dia. Entenda que se o meu músculo fica em repouso, se eu não sobrecarreguei aquele músculo, se eu não sobrecarreguei a minha prega vocal um dia antes, eu vou conseguir ter uma boa prega vocal, um bom músculo, uma boa qualidade vocal para eu poder ministrar o meu curso importante. Então não tem gargarejo, não tem pastilha, não tem nenhuma outra coisa que seja tão importante quanto você mesmo. O controle é seu. É repouso vocal, é hidratação, é evitar alimentos que às vezes a gente tem tanta compulsão por eles. Quem não toma café de manhã? Tem gente que não toma, né? Mas a maioria das pessoas tomam aquele cafezinho de manhã ou tem pessoas que tomam café em excesso. Isso eu tenho que me atentar. A cafeína faz mal. A cafeína vai alterar a minha qualidade vocal, ela vai alterar a minha saliva, ela vai poder deixar minha saliva um pouquinho mais viscosa, pode aumentar a vontade de pigarrear, pode aumentar o ressecamento da minha prega vocal. Cada organismo vai reagir de um jeito, mas já é cientificamente comprovado que a cafeína deve ser evitada antes de ministrar as aulas importantes. Então, se você vai gravar um curso EAD de 6 horas, 4 horas, tome um suco, tome um chá que não contenha cafeína, evita tomar café naquele dia. Não significa que você tem que tirar o café da sua vida completamente, mas você vai tomar os cuidados básicos de não tomar muito café naquele dia, ou tomar um café depois que ministrar o curso, ou tomar um café posteriormente, mas antes você vai
lembrar de se hidratar, vai lembrar de fazer o repouso vocal. Outro alimento que também é muito comum, principalmente para as mulheres, queridas professoras, a gente come muito chocolate. Estamos na quarentena, queremos chocolate. Se vai gravar um curso online, não coma chocolate. Vamos entender por quê, tá? O chocolate, ele vai deixar a nossa saliva mais viscosa. Deixando a nossa saliva mais viscosa, o controle oral daquela saliva não vai ser o mesmo do que se a gente estivesse engolindo aquela saliva tranquila, leve, se a gente estivesse engolindo uma saliva de produção natural. Então, não coma o chocolate, porque vai aumentar a chance de você ter a sensação que tem algo na sua prega vocal, a sensação de ter algo que você quer tirar o tempo inteiro. Cuidado nessa quarentena. Nós mulheres, vou falar um pouquinho para as mulheres agora, a gente quer comer, principalmente no período de TPM. Tensão pré-menstrual também é cientificamente comprovado que nesse período tem algumas alterações na minha qualidade vocal. Então, se nesse período tem alterações na minha qualidade vocal, eu tenho que cuidar mais da minha voz, eu tenho que aumentar mais a minha alerta, eu tenho que me hidratar mais, eu tenho que evitar comer muito chocolate, que a gente tem aquela necessidade de comer aquele chocolate. Então, essa é uma dica valiosa, que tem vários componentes hormonais, várias coisas alteram no corpo da mulher. E a voz também pode sofrer uma alteração, então vamos ficar de olho para a gente ter um cuidado vocal antes disso, ok? Então, outro alimento que não é muito bom e que todo mundo ama, eu também amo, é o leite, a lactose. A gente deve evitar a lactose. Nesse período, não é para não comer queijo, não é para não tomar leite, mas é evitar, vai dar um curso, vai ministrar um curso, vai dar uma aula, evite comer leite nesse período, assim como os outros alimentos. Hidrate-se, coma frutas. Vocês devem estar se perguntando, ai, pelo amor de Deus, essa menina só fala o que eu não posso fazer. O que eu posso fazer? Poxa, você pode comer de forma saudável, comer frutas. A gente não tem problema a gente comer fruta, né? A gente pode comer qualquer fruta, com ressalva aquelas frutas que são muito cítricas para quem tem um refluxo e uma predisposição a refluxos. Porque eu também, se eu já tenho uma predisposição a refluxos, eu posso ter também um refluxo laríngeo silencioso. E isso eu tenho que evitar. Fora isso, coma frutas à vontade. Fruta é algo que é bom, então posso comer fruta à vontade. Tem uma frutinha que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, às vezes come sem saber por quê. Tem muito professor que chega para mim e come sem saber por quê. É a maçã. A maçã é uma fruta que eu vou ensinar a gente a fazer exercício com ela, porque ela tem uma qualidade nela que ela é adstringente, então ela limpa, ela vai limpar, não de forma direta, tá? Não significa que eu vou comer a maçã e eu vou limpar a minha prega vocal. Não é assim que acontece, tá? São os nutrientes que tem na maçã, que tem nutrientes que são adstringentes. Então, sim, eu posso comer maçã umas 2 horas antes. Tudo que eu vou ensinar, assim como a hidratação e também a alimentação, a gente não faz diferença a gente fazer na hora de estar ministrando um curso, na hora de usar a sua voz. Você tem que fazer antes. Demanda um tempo do nosso corpo e do nosso organismo entender o que está acontecendo e aí organizar e fazer os benefícios que de fato vão ser feitos. Agora, nós vamos falar do ambiente com os cuidados vocais. O ambiente deve ser propício a uma boa comunicação e a uma boa saúde vocal. O ambiente não deve conter ar condicionado, porque o ar condicionado pode ressecar as mucosas da prega vocal e também de todo o trato respiratório.
Outro cuidado que nós temos que ter é que ele não pode estar tão seco, não pode ter tanto carpete, muita poeira. Nós temos que perceber esse ambiente, identificar como que esse ambiente é perante a você. Se você tem uma alergia, alguma rinite, não pode ter carpete, tem que tomar cuidado para não colocar a câmera perto das cortinas. Controla o ambiente, hidratação e ótimo. Bora seguir. Outro cuidado importante que temos que ter é com a atenção ao nosso corpo. O quanto você conhece o seu corpo? Qual é a sua propriocepção, a sua percepção do seu corpo? A tensão vai influenciar, a tensão vai influenciar diretamente na sua qualidade vocal. Vamos entender o porquê. Retomamos que a prega vocal está aqui, bem nessa região do pescoço, e vários músculos estão inseridos nessa região. Se eu tensiono, às vezes porque eu estou nervoso, ansioso, se eu não estou relaxado para poder ministrar aquele curso ou para poder falar sobre aquele tempo, eu coloco uma tensão sem perceber na minha prega vocal. Eu estou tensionando excessivamente para você entender, porque eu posso colocar uma tensão em toda essa região. E se eu colocar uma tensão nessa região, eu não vou ter uma boa qualidade vocal. E vou poder ocasionar uma lesão na minha prega vocal sem nem perceber. Porque a tensão também é involuntária, a gente não percebe que está tenso. Por isso é importante fazer os exercícios de aquecimento vocal, porque um dos exercícios que a gente vai aprender é como tirar essa tensão, como entender e conhecer e preparar esse corpo a fim de se ter maior propriocepção, maior percepção de você mesmo. Temos que nos atentar também à nossa articulação. Os nossos alunos devem entender o que vamos falar. Lembrando que cada pessoa é única e cada pessoa vai respeitar a sua qualidade vocal, o seu tom de voz, o seu jeito de falar natural. Mas a gente tem que lembrar que a articulação é importantíssima. Imagina se eu vou ministrar um curso sem articular. Ou imagina se eu vou ministrar um curso articulando excessivamente. É importante que eu coordene o som que eu vou ter, a minha voz, com a musculatura da minha boca, com o controle que eu tenho da minha respiração e o controle vocal. E aí a gente vai ter a coordenação pneumofono-articulatória, CPFA. Porque é um nome muito grande, então grava, CPFA. E aí eu preciso coordenar, controlar. Controlando, eu vou projetar a minha voz para o meu microfone. Eu vou controlar a minha voz para o meu microfone. Eu não preciso projetar o mesmo tanto que eu projetaria na minha sala de aula, com mais alunos. Lembra, eu estou projetando e falando num ambiente extremamente controlado. Então, eu posso projetar e posso usar a minha voz habitual, sem problemas. Vamos falar agora de exercícios vocais, tá? É importante ressaltar que para fazer os exercícios é necessária a presença de um fonoaudiólogo, porque cada pessoa possui uma característica vocal única. Então, os exercícios eles têm que ser únicos e personalizados para cada pessoa. Mas exercícios vocais básicos para que você tenha uma propriocepção, uma percepção de você mesmo. E recapitulando tudo que a gente já falou. Lembra que a nossa voz precisa de uma boa capacidade
respiratória, de um bom suporte respiratório, então a gente tem agora que começar a conhecer o corpo. Vamos conhecer o nosso corpo. Para isso, esses exercícios você vai fazer de aquecimento vocal. O que é o aquecimento vocal? É a preparação da sua voz para falar. É como se fosse aqueles famosos alongamentos que a gente tem que fazer antes de ir para a academia. Antes de falar, eu tenho que aquecer minha voz, eu tenho que preparar a minha prega vocal, eu tenho que preparar o meu corpo para falar. Esses exercícios vão ser para você ter a percepção do seu corpo. Combinado? Vamos entender. Nós falamos da tensão vocal e da tensão corporal. Então, para a gente ter essa percepção da tensão, eu preciso exercitar o meu corpo. Eu preciso saber em qual posição o meu corpo está. É muito comum eu ter uma elevação dos ombros quando eu vou falar. E às vezes a pessoa não está nem percebendo que esses ombros estão elevados. Para ter essa percepção se esses ombros estão ou não elevados, a gente vai, alongar. Girar, a rotação desses ombros vai dar uma liberação para os meus pulmões, porque eu preciso dessa musculatura trabalhando bem, então eu posso elevar o meu ombro e junto coordenar com a minha respiração. Então eu puxei e soltei. Puxei e soltei. As minhas mãos também têm que estar livres, tá? Lembra da percepção que é comum? Falar, a fonoaudióloga falou que eu tenho que girar os meus ombros. E não é só girar, é girar e perceber. Então eu girei, minhas mãos estão soltas. Eu coordenei a respiração com o meu movimento de rotação. A gente vai fazer isso 10 vezes. Logo em seguida, ainda para ter essa percepção aqui de toda a nossa cervical, a gente vai, coordenar, que a gente faz 2 exercícios ao mesmo tempo. Eu coordeno a minha respiração, a minha inspiração com a minha expiração e também faço uns exercícios para os meus ombros. Então, eu vou subir, com as mãos também leve, subir. Cuidado ao fazer esse exercício a não trazer o ombro para frente e subir. Eu tenho que deixar sempre o meu corpo na posição habitual, numa posição bem relaxada, tá? Então, coordenei, deixei o meu tempo de entrada ser maior que o meu tempo de saída, por enquanto, tá bom? Então, eu entrei mais. Soltei de uma vez, para eu acordar um músculozinho que tá aqui. Para eu acordar o meu diafragma. Outro exercício que também vai ser bem válido para essa região cervical vai ser o alongamento. Com isso eu consigo alongar toda essa musculatura aqui. Puxei. Dá para mostrar um pouquinho de lado para a gente ver, doutora? Puxei. É importante lembrar que eu tenho que sentir aqui, Não é colocar força na minha mão que está puxando. Não posso colocar a força que geralmente a gente puxa aqui, né? E sai. Não é fazer isso, não. É só encostar e alonguei. Alonguei para cá. Depois eu vou vir aqui, com as minhas mãos aqui atrás. Encostei, abaixei e também sempre respirando. Eu tenho que alongar toda a minha cervical. Logo em seguida, eu venho aqui, coloco aqui e alongo. Outro fato importante é meus ombros. Eu não posso alongar assim. Eu tenho que alongar relaxado. E sempre respirando. Cuidado nessa região, que ao alongar demais, eu posso vir aqui respirar forte e querer engasgar. Então vá no seu limite. É tudo no seu limite. E o limite é individual de cada um.
Próximo passo, eu tenho que estar bem relaxado para poder falar. Eu tenho que estar à vontade, eu tenho que deixar essa musculatura também preparada. Então, eu venho aqui e, faço uma rotação coordenada. A respiração. Então, eu coordeno, faço os movimentos, sinto os movimentos. O cabelo atrapalhou. Tum. Faço os movimentos, sinto os movimentos. Pode contar até 20, 1, 2, 3. Mentalmente, viu, gente? 4, 5, 6. E no 20, eu volto para o centro e elevei a cabeça. Isso coordenado à minha respiração, eu posso fazer isso coordenado à minha respiração, eu posso fazer esse exercício alguns minutos antes de ministrar a minha aula, tá? Outro exercício onde a gente vai ter a percepção para poder soltar um pouco a minha laringe, relaxar um pouco essa laringe, são as vibrações. Lembrando também do limite de cada um. Eu venho, acionei meu diafragma, respirei, coordenei e também no seu tom de voz. Eu posso modular? Posso, mas não pode doer, não pode arder e não pode arranhar a minha prega vocal. Podemos usar também os sons vibrantes na vibração de lábio. Então, eu venho aqui, vibrei e... sempre tentando controlar lá no diafragma, tá? Agora, nós vamos falar de desaquecimento vocal. Nós já aquecemos, já entendemos o que aconteceu e o que eu preciso para falar. Agora eu tenho que desaquecer a minha voz. O que é desaquecer a minha voz? Eu preciso dar um tempo de recuperação para... Eu preciso de dar um tempo de recuperação para essa voz. Eu falei durante 12 horas, eu ministrei um curso durante 12 horas, eu ministrei um curso durante 6 horas, eu usei a minha voz profissionalmente durante esse tempo. Então, eu preciso de dar um tempo de descanso para ela. E esse tempo de descanso também é importantíssimo. Às vezes a gente grava o curso ali, começa a falar, já começa a fazer a demanda do dia a dia, e isso não deve acontecer. Eu preciso dar um tempo para a minha voz repousar. Geralmente eu consigo desaquecer essa voz em repouso vocal. Então eu fico 15 minutinhos ali, calado, em repouso vocal. Eu já consegui desaquecer. Essas são as dicas de desaquecimento. Repouso vocal. Lembre-se de sempre cuidar da sua voz e de dar um tempo para repousá-la também, é importante. Repouso vocal antes no aquecimento e repouso vocal depois também no desaquecimento. Essas dicas, elas são básicas para você conseguir coordenar, ter o controle do melhor e maior recurso audiovisual que é seu, é inato, é natural. Então aprenda a controlar a sua voz. Nunca fale só por falar. Entenda o que está acontecendo com você. Perceba o seu corpo. Cuide da sua voz, cuide da sua saúde vocal e da sua qualidade vocal, para que você consiga passar toda a informação que você precisa, que é ensinar, que é esse trabalho maravilhoso que você, professor, e você, professora, faz com tanto cuidado e com tanto amor. Cuide também da qualidade da sua voz. Entenda como esse processo vocal acontece com você, porque você é único. Entenda seu corpo, conheça você, conheça você como um todo e faça um bom curso. Muito obrigada por esse tempo, obrigada, Gustavo, pelo convite e cuide da sua voz.
Também, viu, professor? Vou cuidar sim, viu, doutora? Só não gostei da parte que a senhora falou que tem que diminuir o chocolate e o café. Eu não sou muito de falar não, mas aqui, ó, essa é a parte mais difícil para mim. E eu tenho certeza que outras pessoas também vão enfrentar esse desafio aí. Mas vamos tentar. Ó, brincadeiras à parte, eu quero agradecer muito a doutora Mariana Santiago, fonoaudióloga, mestre, professora também na pós-graduação, que realiza esse trabalho belíssimo aí de auxílio a quem tem gagueira e que dedicou esse tempo valioso da sua agenda, que é muito corrida, que eu sei, para falar aqui com a gente sobre esses cuidados tão simples, mas também tão importantes para que a gente possa ter uma boa qualidade vocal e, além disso, ainda poder cuidar desse recurso que é tão importante aí para todos nós, né, professores, professoras, que é a nossa voz. Muito obrigado, então, doutora Mariana. Foi uma honra para mim poder conversar aqui com a senhora, aprender tanto, né, em tão pouco tempo e ainda saber que estamos, todos nós aqui, empenhados nessa tarefa de levar mais informações de qualidade para as pessoas em um momento aí tão crítico como esse que nós estamos vivendo durante essa quarentena, para a gente poder levar aí a educação até os nossos alunos. Um grande abraço para a senhora e para todo mundo que conseguiu acompanhar essa estreia desse vídeo aqui no YouTube. Se você por acaso estiver assistindo esse vídeo depois da estreia, ele vai ficar disponível aqui nesse canal para que você possa rever aí esses cuidados com a voz que foram ensinados aqui pela doutora Mariana Santiago. Mas antes de sair, deixe por favor aqui os seus comentários aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que também precisam dessas informações, se inscreva aqui nesse canal, é só você clicar em inscrever aqui embaixo desse vídeo, aqui embaixo da tela, que dessa forma você recebe as notificações de outros vídeos que forem publicados aqui no canal. Se você quiser deixar o seu contato aqui, doutora Mariana, para que as pessoas, né, possam entrar em contato com a senhora assim que precisarem, pode deixar o seu canal aí do Instagram, que eu sei que é muito movimentado. Se quiser deixar o seu contato de e-mail, alguma coisa que as pessoas possam, né, te contactar, tenho certeza que vão ser muito valiosas as suas dicas, muito além dessas que já foram passadas aqui. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço. Para vocês que acompanharam aqui, se quiserem deixar alguma pergunta também aqui nos comentários, dentro do possível, obviamente, nós vamos entrar em contato, a própria doutora Mariana vai entrar em contato para que a gente possa responder o quanto antes ou pelo menos responder de maneira geral para que todo mundo possa acessar aqui no canal. Um grande abraço do seu amigo professor Gustavo Persichini e até o nosso próximo vídeo.